Nos próximos capítulos da novela As Filhas da Senhora Garcia, tudo começa logo depois que o Nicolas está pronto para dar voado, só que nesse momento a Valéria chama por ele para, olha para ela pergunta: como assim você vai viajar? Ele diz que sim, que vai para Boston. Ela fica meio como se estivesse preocupada e pergunta por quanto tempo ele vai ficar lá. Ele responde a ela que na realidade ele não sabe quanto tempo, mas que ele sente que o melhor é ele não voltar mais. Já com Leonardo, nesse exato momento, enchendo a cara de brejeira ali, e ele começa a se perguntar como pode tudo isso ter acontecido, como pode ele suportar tudo isso ao mesmo tempo que o Satanás, ao mesmo tempo que a Paula chega e fica olhando para ele. Ela logo em seguida se aproxima dele e diz que estava procurando por ele. Ele fica calado e ela começa a chamar ele de meu amor e diz que ele não pode continuar assim, que eles têm que fazer alguma coisa a respeito. Ele se aproxima, fica olhando para ela e depois pergunta se ela parou para perceber que eles perderam tudo. Ela fica calada olhando para ele e ele começa a dizer que começar pelo meu papai, ele não quer nenhum dos seus filhos mais lá na empresa. A Paula começa a dizer que sobre os irmãos deles, ele sim, o Luiz tem toda a razão de fazer isso porque eles merecem, mas que ele não pode aceitar isso porque ele sempre esteve lá para ajudar ele, só que o Leonardo fica revoltado e sai de perto dela. Ela vai se aproximando dele dizendo que ele tem que conversar com o Luiz e dizer que ele não teve nada a ver. Mas vocês sabem, né? A Paula fica esse tempo todo fazendo isso aí porque ela tá com medo de ficar lisa ali, né? Mas na realidade ela não quer saber do Leonardo de forma nenhuma, porque a visão dela aí é só o cacau. Só que ele fica engolindo seco, por mais que ele esteja tomando a brejeira dele ali, então ele falta paciência, grita com ela dizendo que tudo isso aí é culpa dela. Ela fica calada, com os olhos olhando para ele e ele continua dizendo que tudo isso é culpa dela e pergunta se ela entende e ela pergunta a ele o porquê. Ele fica com a cara de salguinha ali, olhando para ela, dizendo que ele está perdendo tudo aí por causa dela. Ela fica o tempo todo se espremendo ali, perguntando a ele como ele pode dizer isso para ela, porque tudo que ela tem feito todo esse tempo aí para ele é apenas ajudar ele. O Leonardo, por sua vez, ele tenta até ir para cima dela, só que ele para e fica o tempo todo ali, encarando ela e ela encarando ele. Já com a Valéria de volta lá com o Nicolas, ela começa a dizer a ele que está acontecendo muitas coisas e pergunta a ele se ele já não se importa mais com isso ou o quê. Ele diz que pelo contrário, essa linha esportiva aí é muito importante para ele porque isso é o projeto dele e ele acredita que ele vai fazer essa viagem justamente por causa disso. Ela continua dizendo que como assim ela não consegue entender. Ele diz que esse tempo que ele passar lá em Boston, ele vai procurar pessoas que ele possa ali ter como sócio dele. Ela pergunta a ele o porquê que ele quer ir logo para lá. Ele diz que é porque justamente lá que ele tem alianças comerciais que ele pode fazer essa marca dele aí internacional. Ela fica calada e ele continua dizendo que é justamente por causa disso que ele não pode mais ficar. Mas eu não vou nem comentar aqui porque vocês sabem muito bem o porquê ele tomou essa decisão de ir embora, né? Então é justamente isso que acontece. A Valéria vai se aproximando dele e pede para que ele não fique falando essas mentiras e diga agora mesmo para ela a verdade. Ele fica calado, apenas observando ela e ela diz que tudo isso aí é pelo que aconteceu lá com o evento, não é verdade? Ele diz a ela que não, que com esse evento não teve nada a ver, porque tudo isso que está acontecendo ele já vinha planejando lá bem antes. Ela diz que não sabe nem o que vai fazer, porque sem ele ali, com certeza esse projeto não vai funcionar. Ele diz a ela que ela não pense assim, porque vai funcionar assim, porque ali ela vai estar. Ela fica sem saber o que falar e ele simplesmente pega a malinha dele e vai embora. De volta lá com a Paula, ela começa a perguntar ao Leonardo como que ele pode ficar culpando ela assim e ele responde que foi ela mesma quem causou tudo isso. Ela fica calada e ele continua dizendo que foi ela mesma quem garantiu que ela, a Valéria, escutasse toda aquela gravação sim ou não. Ela responde que sim, que foi ela mesma quem fez isso porque essa Valéria não tem absolutamente nada a ver de estar ali como modelo, né? Ele continua reclamando com ela, dizendo que mesmo assim a culpa é toda dela e ela continua falando que ele tem ali que reivindicar o lugar dele na empresa e reclamar por tudo isso. Ele diz a ela que como ele vai fazer isso porque o papai dele também expulsou ele porque achou que ele também foi um traíra ali com seus irmãos.
Ela logo depois questiona ele se vai ficar ali apenas só chorando e se por acaso também não vai ficar ali do lado dela logo depois de tudo que eles fizeram juntos. Ele pergunta a ela: como assim a gente? Eu não fiz nada, porque quem fez tudo isso aí foi você. Ele continua dizendo que foi ela sozinha quem fez tudo isso, com essa ambição maluca dela de querer ficar com tudo. Ela começa a dizer a ele que isso é uma surpresa muito grande para ela, porque ela achava que eles dois estavam juntos em tudo isso. Ele fica calado, então ela diz que está vendo que eles dois não estão juntos, né? Vai naquela gavetinha, pega o celular, entrega a ele e diz que agora mesmo ele ligue para o pai dele, para os seus irmãos e diga que foi ela quem roubou o celular e soltou aquela gravação, que ele faça isso agora mesmo. Ele fica calado, sem saber o que fazer, e ela diz para que ele faça isso agora mesmo, para que eles continuem odiando ela até ainda muito mais do que já odeiam ela. Ele fica calado, continua ali, feito um bocó, sem saber o que fazer, e ela diz que ele está agora ali na direção de saber o que ele vai fazer, que ele vai ter que escolher ou os irmãos dele ou ela. Logo em seguida, ela sai e deixa ele sem saber o que fazer. Já com a Mar, logo depois ela chega lá no Arthur e pergunta o que é que ele está fazendo, e ele meio grosso diz a ela que ele vai embora. Ela questiona ele o porquê que ele vai embora. Ele então vai com a arrogância dele, dizendo a ela se ela quer mesmo saber o porquê que ele vai embora, e ela diz todo humilde ali que sim, e ele fala que é porque logo depois que o papai dele se casou com ela, ele deixou muito bem claro ali que ele não quer saber de mais nenhum deles ali. Ela fica calada e ele continua dizendo que é por causa disso que ele vai embora. A Mar diz a ele que ele não fique falando essas coisas porque ele não sabe nem o que é que está dizendo. Ele diz a ela que é claro e fala que também o Nicholas já foi embora e que agora ela vai ter muito espaço naquela casa para que ela possa desfrutar. Ele continua dizendo que ela de fato conseguiu expulsar todos eles dali, e ela questiona o porquê que ele está falando assim com ela. Ele pergunta a ela o porquê que ela está fingindo tanto assim. Ela diz que não está fingindo, que na realidade ela não quer que ninguém vá embora daquela casa e diz que aquela casa é deles. O Arthur continua revoltado contra ela, dizendo que não sabe o que foi que ela fez com o papai dele. Ela fica calada e ele diz que apesar dele confiar muito na irmã dela, com a Mar, simplesmente ele não acredita em nada dela. Ela fica até tentando falar com ele ali, mas ele grita com ela dizendo que ela se cale agora mesmo, porque ele não quer mais ouvir ela. Em seguida ele sai e deixa a Mar sem saber o que falar e fazer, né? Nesse exato momento, quando a bruxa vem saindo ali, ela vai ser surpreendida com a Ofélia que pega nos cabelos dela ali e pergunta ela agora mesmo para que ela dizer para onde ela pensa que ela vai. A Paula fica dizendo o tempo todinho, perguntando a ela o que é que ela está fazendo ali, porque a Mar disse que ela não podia entrar ali mais. Elas duas ficam se agarrando ali e a Ofélia diz que na realidade ela é uma desgraçada, e a Paula fica pedindo para que ela solte ela. A Ofélia fica gritando com ela, perguntando a ela como que ela pode ter feito isso com a sua filha, e ela diz que não fez nada contra a Mar. Ela diz que não está falando da Mar, está falando da Valéria, porque ela foi lá e humilhar, né? Paula fica até sem saber o que fazer, e a Ofélia diz que a partir de agora ela vai pagar bem caro o que ela fez contra sua filha. A Ofélia tá doida pra sentar ela na parede feito uma galatixa ali, só que ao mesmo tempo que ela está revoltada, o Leonardo chega ali dizendo que ela solte a esposa dele agora mesmo. A Ofélia pergunta o que é que ele está querendo também, e ele pergunta como assim, o que é que ela está perguntando, o que ele quer. A Ofélia começa a dizer que essa mulher dele é uma má pessoa. O Leonardo diz a ela que já basta tudo isso, né? Então é aí que a Ofélia diz pra ele que foi essa mulher aí que desapareceu com o quadro da mãe dele, a dona Cecília.